aprender, né, um pouco mais. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nessa noite, Pai, eu me coloco aqui diante do Senhor. E venho te pedir, Deus, que o Senhor use, Senhor, a minha vida para falar, Senhor, com os meus irmãos. Senhor, que essa palavra venha penetrar nos nossos corações. E que nós venhamos sair daqui, Deus, avivados. Que nós venhamos sair daqui, Deus, transformados. Que a nossa mente venha sair daqui, Deus, mais uma vez, Pai, com ensinamento vindo do Senhor para as nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, como eu disse, eu vou aqui, né, mais uma vez compartilhar uma breve palavra com vocês. Eu sei que os irmãos, né, têm visto as ministrações que têm sido feitas aqui, a palavra que tem sido compartilhada, de grande valia para nós, trazendo a unidade à igreja, trazendo para nós o entendimento de que verdadeiramente a igreja ela é uma família, de que nós somos um corpo, que nós precisamos um do outro. E nessa noite, mais uma vez, né, nós vamos aqui falar sobre a igreja, sobre nós. Nós somos a igreja do Senhor. E, irmãos, é da vontade do Senhor que nós, como igreja, como corpo dele, nós venhamos entender verdadeiramente a posição que o Senhor quer que nós estejamos. Irmãos, porque quando nós nos posicionarmos como igreja de Cristo, Deus vai começar a agir de uma maneira diferente. Nós vamos começar a ver mais milagres, nós vamos começar a entender mais o cuidado de Deus, nós vamos começar a viver verdadeiramente aquilo que o Senhor quer. E eu vejo muito hoje, irmãos, que muito que o diabo usa, que é o inimigo das nossas almas, é que nós, como igreja, verdadeiramente estejamos dispersos, estejamos solitários, mesmo dentro do mesmo corpo, né? Nem estou falando da questão do lugar, estando às vezes mesmo dentro do mesmo corpo, estando ali sendo caracterizado como corpo de Cristo. Muitas das vezes o inimigo quer que nós venhamos estar isolados, que nós não vivamos em comunhão, que nós não tenhamos verdadeiramente o amor, a preocupação um com os outros. E eu acredito, irmãos, que nesse tempo o Senhor quer trazer isso de volta, porque Ele quer trazer um avivamento para a igreja do Senhor. Não somente para a igreja Braços do Pai, que nós somos parte de um corpo, mas existe um corpo que é maior, que todas as igrejas fazem parte do corpo de Cristo. E eu acredito que Cristo nesses últimos dias, que Deus nesses últimos dias, está querendo avivar as suas igrejas para que venha se cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Em relação a milagres, em relação à sua volta. E o Senhor, irmãos, Ele está contando conosco. Se nós não agirmos e não nos posicionarmos como a verdadeira igreja que Cristo quer, nós podemos atrapalhar aquilo que Ele tem para fazer. Então, que nós venhamos fazer aquilo que o Senhor quer. Que nós venhamos aprender verdadeiramente o que é ser uma igreja de Cristo. Como que nós devemos nos portar, como que nós devemos nos posicionar. Amém? Irmãos, e o tema dessa mensagem é as características da igreja viva. Irmãos, por muito tempo eu acredito que muitos de nós como igreja, como corpo de Cristo, andávamos mortos por aí. Às vezes mortos no ativismo, às vezes mortos vindo no culto domingo, vindo no culto quarta, às vezes indo na célula, mas não é isso que o Senhor tem para mim e para você. O Senhor não quer que nós venhamos fazer as coisas automaticamente. O Senhor não quer que nós venhamos fazer as coisas no ativismo, porque temos que fazer, porque já é um costume de cada um de nós. Mas o Senhor quer que nós sejamos uma igreja viva, uma igreja que verdadeiramente viva os propósitos dEle, uma igreja que verdadeiramente segue a palavra conforme Ele deixou para cada um de nós. E aqui eu quero compartilhar com vocês 3 características da igreja viva. Irmãos,
e nós vamos estudar, e nós vamos buscar, e nós vamos clamar, e nós vamos orar, e a igreja Braços do Pai vai se tornar e vai cumprir o propósito que Cristo quer para a igreja. Amém, irmãos? Que nós venhamos ser conhecidos como a verdadeira igreja de Cristo, aquela igreja que acolhe, aquela igreja que ama, aquela igreja que ora, aquela igreja que compartilha, aquela igreja que se preocupa com o próximo, aquela igreja que prega o evangelho da salvação, aquela igreja que se arrepende, aquela igreja que verdadeiramente busca o Senhor, não pelas coisas que Ele pode nos dar, mas pela salvação, pela gratidão daquilo que Ele fez por nós. Amém, irmãos? E as outras coisas nos serão acrescentadas. Tudo aquilo que nós precisarmos, tudo que for necessário para nós, vai ser acrescentado. Mas que nós venhamos primeiramente buscar e cumprir o objetivo e o propósito que o Senhor tem para nós. Amém? Eu vou ler um texto aqui com você que está lá em Atos 2, no versículo 41. Que diz o seguinte: os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam-se o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Irmãos, essa passagem de Atos 2 está relatando aqui, nessa parte, a partir do versículo 40, 41, 42, vai estar falando aqui da comunhão dos cristãos. Mas um pouco atrás, no início ali do capítulo, tem ali o relato do dia de Pentecostes, aonde aquelas pessoas estavam se reunidas ali naquele local, e o Espírito Santo de Deus veio, e tomou ali aquelas pessoas de tal forma, e ali eles falavam em línguas estranhas, e ali também depois eles foram falando a mesma língua, eles eram de lugares diferentes, falavam línguas diferentes, mas ali eles começaram a falar a mesma língua, e alguns ainda que estavam lá, disseram, eles estão bêbados, como se o Espírito não estivesse ali tomando a vida deles. Quando, na verdade, era o próprio Espírito de Deus ali tomando a vida daquelas pessoas. Então, após esse dia de Pentecostes, após a pregação de Pedro ali naquele lugar, as pessoas aceitaram a palavra, se batizaram, se arrependeram, e depois daquilo, eles começaram a viver a igreja, E aqui fala como eles estavam ali, que eles se dedicavam aos ensinos, do que os apóstolos tinham pregado, e ali eles iam caminhando, assim como nós estamos aqui, e através deles, essa palavra também chegou até nós. Então, a primeira característica de uma igreja viva, irmãos, a primeira característica de uma igreja que está servindo, está seguindo conforme aquilo que Deus está pedindo, é a igreja que cresce para cima. Carol, o que é crescer para cima? Como nós vamos crescer para cima? Vamos subir o prédio? Não, irmãos. Crescer para cima é uma igreja que tem uma vida com Deus. Quando a igreja começa a crescer para cima, ela está alcançando o Pai. Quando a igreja começa a crescer para cima, ela começa a experimentar do poder de Deus. Ela começa a experimentar daquilo que Deus está derramando sobre a sua igreja.
A primeira característica de uma igreja viva é uma igreja que busca comunhão com o Senhor. É uma igreja que prioriza oração. É uma igreja que prioriza a busca. É uma igreja que prioriza a palavra. É uma igreja que prioriza um relacionamento. Irmãos, e hoje nós podemos ver em vários lugares. Sabe, nós estamos aqui, aleluia, e eu não estou querendo falar de outras igrejas. Mas por poucas coisas que muitas das vezes nós vemos, até mesmo nas redes sociais. Tem tanta gente se dizendo pastor, tem tanta gente se dizendo igreja, fazendo cada coisa. Então, irmãos, para você entender, para você saber, para você até mesmo poder julgar, vamos dizer assim. Quando eu falo de julgar, é você dizer, olha, essa igreja é uma igreja viva? Essa igreja é uma igreja que serve verdadeiramente ao Deus vivo? Ou é uma instituição que está disfarçada de igreja? Porque a igreja viva, a igreja do Senhor, uma das características principais dela é buscar ao Senhor. A prioridade é a palavra, a prioridade é a oração, a prioridade é o relacionamento. E não é somente dos líderes. Uma igreja viva, ela quer da menor criança ao mais avançado de idade no lugar, que estejam no mesmo nível de presença. Uma igreja viva que cresce para cima, é uma igreja que se importa se esse do seu lado já teve uma experiência com o Espírito Santo ou não. E se não teve, vai fazer alguma coisa que possa ajudá-lo a ter essa experiência. Uma igreja viva que cresce para cima, é uma igreja que olha para o lado e se importa com seu irmão. Não para entrar na vida dele e sair comentando coisas por aí. E o que eu falo de se importar, por enquanto ainda o que eu estou falando, não é nem se importar com as condições físicas, financeiras, não. É de se importar em saber se verdadeiramente ele está espiritualmente de pé. Porque se você vê que ele está começando a dar uma escorregada, você fala, meu irmão, segura na minha mão aqui. Ninguém solta a mão de ninguém. Uma igreja viva é uma igreja que cresce para cima, buscando intimidade, buscando relacionamento, buscando direções. E é uma igreja que faz a diferença por onde ela passar. Independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância, ela estará sempre buscando ao Senhor. A segunda característica da igreja viva, irmãos, é uma igreja que cresce para dentro. Aqui no versículo 44 ao 46 e o 47, fala que eles estavam juntos no templo, nas casas, quando eles louvavam, comiam ali as suas refeições, tinham tudo em comum, pois tudo que eles faziam era pensar se a necessidade do outro estava suprida ou não. Eles tinham algo em comum. Eles tinham comunhão. Irmãos, comunhão não é estar junto. Comunhão é viver algo em comum. E nós temos algo em comum aqui. Irmãos, o que nós temos em comum? Todos nós estamos buscando viver a vontade de um Deus que nós cremos que foi o Deus que nos salvou. E assim, irmãos, Deus ele tem o anseio de ver a sua igreja crescendo para dentro. O Senhor tem o anseio de ver nos nossos corações verdadeiramente a nossa preocupação com o irmão do lado. Mas não é preocupação para poder saber o que está acontecendo na vida dele para fofocar, não. Mas é uma preocupação de verdadeiramente poder ajudar, de verdadeiramente poder ver crescer, de verdadeiramente poder estar ali unido, para que a glória de Deus venha em comum
e enche as nossas vidas se manifestando ali como naquele dia de Pentecostes. Terceira característica, a igreja viva, ela cresce para fora. Carol, o que é crescer para fora? Irmãos, quando nós estamos dentro da vontade de Deus, nós estamos lá crescendo para cima, com intimidade com o Senhor, com palavra, com oração. Depois disso a gente cresce aqui para dentro, preocupado com o irmão, fazendo o irmão ali chegar até Cristo, ou então o irmão fazendo você chegar até Cristo, você caminhando com ele lado a lado, irmãos. Crescer para fora fica muito fácil. Porque quando isso acontece, irmãos, vai vir uma sede nos nossos corações. Nós estamos aqui. A sede do nosso coração é de ir para fora, de trazer pessoas, de pregar palavra para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo. Irmãos, e com isso nós vamos para fora, nós falamos do Evangelho, nós pregamos a salvação. E daqui a pouco, a igreja está cheia. A igreja está com crescimento, porque nós estamos levando a palavra para aqueles que estão sedentos. Irmãos, lá fora, as pessoas estão clamando, as pessoas estão ansiosas, esperando alguém dizer uma palavra para elas. Eu falo isso porque muitas das vezes eu estou no supermercado, eu estou na padaria, e você vê muitas pessoas se queixando, muitas das vezes de ansiedade, muitas das vezes de preocupação. E todo momento, irmãos, às vezes quando você está num caixa da padaria, num caixa do sacolão, ou você está dentro do supermercado, pegando ali alguma coisa, sempre tem uma pessoa que chega perto da gente. E se você der uma confiança, talvez a pessoa vai chorar ali para você a vida dela inteira. E aí você vai conseguir falar do Evangelho para ela. E muitas das vezes nós estamos muito correndo, com muita pressa para poder fazer as coisas. E às vezes alguém do nosso lado dá bom dia e vai embora. E a gente não tem nem a oportunidade de pregar a palavra de Deus, porque nós estamos tão corridos. Esses dias eu estava orando, sabe? E eu orava ao Senhor e falava: Senhor, Deus tem misericórdia da minha vida. Estou numa correria tão grande. Os dias estão passando tão rápido que eu não estou conseguindo nem ver direito. Senhor, me ajuda. Irmãos, o Espírito Santo de Deus sussurrou no meu ouvido, falando o seguinte: Deus não gosta de correria. Eu falei: Deus, misericórdia. Sabe por quê, irmãos, que Deus não gosta de correria? Porque quem está fazendo as coisas correndo é porque está atrasado, está desorganizado. E Deus não é Deus de desorganização. Então, irmãos, se nós estamos correndo, desesperados, aquela coisa que não está sobrando tempo para nada, às vezes nem para Deus, isso significa que nós estamos precisando organizar a nossa vida. Porque se a sua vida estiver organizada, você vai ter um tempo para cada coisa. E você não vai precisar fazer nada na correria. Se está fazendo na correria, é porque está desorganizado, fazendo do jeito que dá, da forma com que dá. Eu falei: Senhor, é verdade. Logo aí eu falei assim: Senhor, logo eu que me julgo ser tão organizada. Irmãos, eu sou mesmo, meu marido sabe, às vezes eu sou até chata com essas coisas. Mas eu estava precisando me organizar ainda mais. Então, se você está na correria, se você está se sentindo assim como eu estava me sentindo, falando: Senhor, eu preciso dar um tempo melhor para o Senhor, eu preciso fazer mais, porque o pouco o que eu faço ainda é muito pouco. Mas eu estou tão na correria. Gente, Deus não gosta de correria. Se a gente se organizar, se a gente parar de pegar coisas que talvez não são para nós fazer, nós vamos conseguir nos organizar e vamos ter tempo para todas as coisas. Tempo para o Senhor, tempo para os filhos, para o marido. Quem não é casado, não tem filho, tempo para a escola, tempo para estudar, tempo para investir, tempo para aprender. Então nós precisamos nos organizar. Então, irmãos, quando a gente alcança essas duas características de cima e para dentro, ir para fora fica mais fácil. A sua vida já é uma pregação para fora. Esses dias, eu fui na casa de uma irmã, da Dara, da Viva.
E aí eu até falei para ela, falei assim, gente, eu ando numa correria, mas eu quero melhorar essa correria. E aí, numa segunda-feira, eu falei assim, gente, eu tô até com um tempinho livre aqui, mas eu tinha outras coisas para fazer. Tinha para a casa para ensinar para a criança, tinha vasilha na pia para lavar. Eu tinha muita coisa para fazer. Falei assim, mas hoje eu vou lá. Fui lá bater papo com as minhas irmãs, gente. E assim, a gente sempre se vê, a gente sempre conversa, tá perto, próximo. Mas eu ainda não tinha parado para ouvir um pouco da história da Dara, nem da história da Vivian. E ainda vou falar que o tempo que eu tive lá foi pouco, eu vou ter que voltar para a gente continuar a conversar. E isso, irmãos, tem vindo, né, no meu coração, nos nossos corações, justamente depois que a pastora Natália começou a falar sobre a igreja, sobre o despertar, sobre verdadeiramente a gente ser família. Porque talvez, para mim, seria mais fácil, mais cômodo, talvez eu ligar para a Sirlene na casa dela, que já é minha amiga há anos, nós íamos ficar lá batendo papo. Não que eu tenha alguma restrição com a Dara e com a Vivian. Mas a Dara e a Vivian, elas estão um pouco mais longe de mim. E não que elas não sejam minhas amigas, como a Sirlene é minha amiga há anos, por exemplo. Mas eu tirei um tempinho para ir lá. E aí eu pude conhecer um pouco mais delas. Elas também puderam conhecer um pouco mais de mim. Irmãos, e foi tão bom. Porque às vezes a gente está tão, né, já acostumado ali com as pessoas que estão à nossa volta, com os amigos que estão à nossa volta, e a gente vê aqui na igreja, conversa e tudo e tal, mas a gente, às vezes, não para conversar de outras coisas. E foi uma experiência muito boa para mim. E eu falo para você, olha aí para um irmão, escolhe aí um irmão que talvez você não está tão perto dele, fala assim, vamos encontrar um dia para a gente conversar? Você me falar um pouquinho da sua vida, eu falar um pouquinho da minha, e você vai ver a experiência gostosa que você vai ter de saber, descobrir sobre a vida do outro, o que o outro passou, o que o outro viveu, e isso vai acrescentar na sua vida. E, irmãos, e essa comunhão, ela não tem que ser uma comunhão verdadeiramente da boca para fora, tem que ser algo do coração. E eu não fui obrigada porque eu tinha que ir, eu fui porque realmente eu sentia aquilo no coração. E aí eu larguei todas as coisas lá que eu tinha para fazer, porque eu falei assim, não, eu quero poder fazer isso. Então, eu estou falando porque foi uma coisa muito legal para mim. E quem quiser me chamar, eu vou, tá, gente? Se vocês quiserem ir na minha casa, eu vou na sua, a gente come, sempre come. E nós estamos abertos para isso. Irmãos, e é isso. É essa palavra que eu queria compartilhar com vocês. Para verdadeiramente nós, como igreja do Senhor, como a igreja Braços do Pai, que nós verdadeiramente venhamos ter esse despertar e realmente buscar do Senhor a direção, realmente buscar do Senhor. Eu creio que tanto a pastora Natália quanto o pastor Washington, todos nós estamos buscando para que nós venhamos estar na direção correta, para que nós venhamos verdadeiramente ser a igreja que Cristo quer que nós venhamos ser. Irmãos, e quando se sobe aqui para poder falar dessas características, para poder falar dessas atitudes, dessas ações que nós precisamos de ter, não deixe isso entrar no seu ouvido e sair no outro. Porque, igual eu falei, a gente sabe, a gente lê na Bíblia, a gente vê, mas ler, ouvir, saber, não é o suficiente se nós não agirmos. Porque a gente sabe o que a igreja tem que ser, a gente sabe o que a igreja tem que fazer, a gente sabe o que Cristo quer que nós façamos, mas daí a gente fazer já é um caminho bem mais distante. Então, irmãos, isso é um desafio para mim, isso é um desafio para você. Vamos verdadeiramente viver a palavra. Vamos verdadeiramente ser a igreja que Cristo quer que nós sejamos. Isso significa que vai ser tudo perfeito, lindo, maravilhoso? Não. Pode ser que qualquer dia desse eu pise no seu calo, você pise no meu, ou você pise no do irmão que está do seu lado. E por isso você vai ficar com raiva? Não. Vai consertar, vai falar, ô irmãozinho, pisou aqui, doeu, hein? Faça mais não. Sabe, irmãos, quando a gente alcançar verdadeiramente essa unidade que Cristo quer,
sair para fora vai ficar mais fácil. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo, irmãos? Olha, quando a gente crescer para cima, quando a gente crescer para dentro, ir para fora vai ser consequência. Então vamos, irmãos, tomar as atitudes, tomar a posição devida de uma igreja que vai crescer para cima, que é uma igreja que ora, que é uma igreja que busca a presença do Senhor, crescer para dentro, que é uma igreja que se preocupa com o seu irmão, que está ali do lado, que quer ter comunhão, que quer verdadeiramente ter uma vida de unidade. Irmãos, e quando a gente alcançar isso, unidos, nós vamos para fora ganhar almas para o Senhor. Porque não adianta nós irmos para fora ganhar almas para o Senhor, se aqui dentro nós não temos unidade, se a nossa prioridade não for o Senhor, se a nossa prioridade não for aquilo que Cristo quer que seja feito. E que essas características, elas venham para nós como igreja de Cristo, e que elas venham para nós como igreja, braço do Pai. Amém? Irmãos, coloque de pé no seu lugar.